Olá pessoal, meu nome é Marcelo Campos, sou professor da disciplina Psicologia Educacional do curso de Licenciatura em Filosofia da Universidade Federal de São João del Rei. Estou aqui hoje para apresentar a disciplina para vocês, destacando os objetivos e alguns tópicos relevantes do nosso curso. A psicologia educacional ela é uma área de grande importância para a formação de futuros docentes, porque através dela nós podemos refletir sobre o ser humano no processo de ensino e aprendizagem e refletir também sobre o próprio processo de ensino e aprendizagem. Durante o nosso curso, nós vamos ver alguns aspectos do desenvolvimento humano, as principais teorias em psicologia da educação e do desenvolvimento, as implicações pedagógicas dessas teorias e também a questão da educação inclusiva e da adolescência. Bem, nós temos alguns objetivos na nossa disciplina que são os seguintes. O primeiro é compreender a evolução histórica da psicologia, os campos de contribuição da psicologia educacional e as diversas teorias existentes. Identificar os principais conceitos das teorias comportamental, inatista e humanista. Explicitar e diferenciar as principais contribuições sobre desenvolvimento e aprendizagem na perspectiva de Piaget, Vygotsky e Vallon. Ampliar a compreensão sobre educação inclusiva através das contribuições de Piaget e Vygotsky. Compreender o significado evolutivo da adolescência e também o papel do educador frente ao sujeito adolescente. Bem, para tanto, o nosso curso foi pensado e está estruturado em 7 unidades de ensino, sendo que cada uma delas aborda especificamente um tema pertinente aos nossos propósitos. Eu vou descrever rapidamente cada uma delas, apontando aquilo que me parece que merece uma atenção especial de vocês durante os estudos. Na unidade 1, nós veremos a relação entre a educação e a psicologia. Veremos que a psicologia educacional ela volta-se para o estudo científico proporcionado pela psicologia aplicada à educação, ou seja, ela estabelece um elo entre o saber psicológico e a praxis educacional. Isso no intuito de contribuir para a compreensão e intervenção dos educadores em sua prática profissional. Importante é ressaltar, desde já, que a psicologia educacional ela não é um saber engessado. Existem várias abordagens teóricas, várias maneiras de entender o fenômeno educacional. Seria equivocado também esperar que a psicologia oferecesse soluções mágicas ou imediatas para todos os atravessamentos que a prática educativa apresenta. Essa área de conhecimento da psicologia educacional, ela é uma área que pode nos auxiliar, dentre inúmeras outras, a melhor compreender os avanços e os impasses do processo de ensino-aprendizagem. Em nosso curso, nós iremos destacar 3 abordagens psicológicas. Seriam a abordagem objetivista, a subjetivista e a interacionista. A abordagem objetivista é aquela que enfatiza o objeto, os fatores externos. A subjetivista é aquela que vai privilegiar os fatores internos, ela enfatiza o sujeito. E as abordagens interacionistas, elas vão partir do princípio que os fatores internos e externos, eles se interrelacionam. Ainda na unidade 1, nós veremos que as práticas educativas elas possuem uma dimensão psicológica, ou seja, durante a prática educativa o sujeito precisa interagir com outros sujeitos e com o objeto do conhecimento. Por isso a psicologia se mostra como um instrumento eficaz, especialmente eficaz para refletirmos sobre o processo de ensino e aprendizagem. Apesar da psicologia ser um instrumento valioso,
nessa reflexão, ela não é o caso de esperar que nós vamos fazer uso de técnicas ou teorias psicológicas no intuito de obter algum objetivo previamente determinado. Em se tratando de psicologia da educação, as áreas de maior interesse que nos auxiliam na compreensão dos problemas relacionados às pessoas sob a ação educativa são os conhecimentos sobre os processos de desenvolvimento e aprendizagem. Isso, então, que nós vamos ver na unidade 1. Na unidade 2, será abordada a questão do desenvolvimento e da aprendizagem a partir de abordagens psicológicas objetivistas e subjetivistas. Essas abordagens, elas possuem uma concepção de sujeito e do meio que o cerca específica, né? Cada uma delas entende o sujeito e o mundo que o cerca de uma forma particular. As concepções objetivistas, que enfatizam o objeto, a realidade, elas partem do pressuposto de que o indivíduo ele é determinado pelo meio. Um autor dessa linha teórica é o Skinner, que nós vamos estudar aí na unidade 1, ele é o representante maior da teoria comportamental. Já as concepções subjetivistas, elas priorizam o sujeito. E dentro das concepções subjetivistas, nós temos duas linhas. Uma mais idealista, representada pela teoria do Carl Rogers, e uma mais biologicista, representada pela teoria do Binet. São autores também que nós vamos ver aí na unidade 2. Essas abordagens, a objetivista e a subjetivista, de certa forma, elas produzem abstração, porque ora privilegiam o sujeito, ora privilegiam o objeto, né? É importante que a gente conheça essas abordagens porque elas sustentam muitas práticas profissionais, pedagógicas, muitas práticas educacionais. E também sustentam uma determinada visão da função e do papel do professor, da função do aluno, né, da função da escola, da função da própria educação. Então, é recomendável que seja feita uma leitura crítica dessas abordagens, no sentido que vocês possam compreender as contribuições e também as limitações dessas abordagens. A partir da unidade 3 até a unidade 5, ou seja, né, na unidade 3, 4 e 5, serão apresentados os conceitos e proposições das abordagens interacionistas, através das teorias de Piaget, Vygotsky e Vallon. Ao contrário das concepções objetivistas e subjetivistas, a abordagem interacionista em psicologia educacional, ela considera que o conhecimento advém da interação do sujeito com o seu ambiente. Então, o primeiro autor interacionista que nós vamos ver na unidade 3 é o Jean Piaget. A teoria dele é conhecida como epistemologia genética. Eu destacaria das muitas contribuições do Piaget a concepção que ele tem do desenvolvimento cognitivo, o papel que ele dá à afetividade. Ele é um autor que considera que a cognição e a afetividade são processos que acontecem juntos, eles não se dão separadamente. E também o valor do grupo social no desenvolvimento moral da pessoa. A teoria de Piaget ela nos auxilia a compreender bastante o aluno, o mundo interno dele e a própria dinâmica da relação pedagógica. Na unidade 4, o autor estudado será Vygotsky, foi um psicólogo russo que também se debruçou sobre o tema do ensino e da aprendizagem e que pode contribuir bastante para o entendimento do fenômeno educativo. Vygotsky, como um autor interacionista, ele vai valorizar a interação do sujeito com os outros sujeitos, né, como que isso pode facilitar ou dificultar o desenvolvimento. Eu destacaria o conceito de zona de desenvolvimento proximal. É um conceito que ilustra de maneira bastante clara a função que o outro desempenha no desenvolvimento de um indivíduo. Vygotsky também deu um grande
valor à escolarização. Para ele, a escolarização é um divisor de águas na vida do indivíduo. Fica então esses pontos para que vocês prestem uma atenção especial. Na unidade 5 será vista a abordagem de Henri Vallon, é um autor também interacionista, o terceiro autor interacionista, e a teoria dele é chamada de teoria da pessoa completa, porque ele busca integrar em seus estudos as áreas da inteligência, da motricidade e da afetividade. Uma contribuição importante do Vallon é o papel que ele dá à emoção no desenvolvimento humano. Né? Ele também se preocupava com a questão da relação, da interação do sujeito com os outros sujeitos, e um tópico especialmente importante é a relação aluno-professor, é algo que ele procurou investigar, né? Qual a melhor relação que deveria ser estabelecida no ambiente escolar, como essa relação deveria ser conduzida, o melhor manejo. Né? Todas essas abordagens e teorias, tanto as interacionistas quanto as objetivistas e as subjetivistas, elas produzem implicações pedagógicas. Talvez esse seja um dos pilares do nosso curso, que vocês consigam compreender e fazer essa relação, né, de como que essas teorias atravessam a prática pedagógica. Né? Então, é importante que vocês consigam aliar a teoria com a prática educacional, com a ação educativa. Na unidade 6 será abordada a questão da inclusão escolar. É um tema atual, muito importante também no nosso curso. A inclusão ela é um processo de adaptação da sociedade para agregar em todas as suas áreas as pessoas com necessidades especiais. E quando falamos de desenvolvimento e aprendizagem, é fundamental ter em mente que as pessoas com necessidades especiais, como todas as pessoas, elas se desenvolvem e têm o direito garantido à educação. Veremos então que, se há respeito e estímulo, é possível que todos se desenvolvam. A unidade 7 é a que encerra a nossa disciplina. Ela vai se voltar para a questão da adolescência e os atravessamentos individuais, sociais e culturais dessa fase do desenvolvimento humano. Né? Nós veremos então na unidade 7 a diferença entre puberdade e adolescência. Veremos também como que a adolescência é um processo gradativo que implica mudanças significativas na vida do sujeito. Veremos alguns autores que pesquisaram a questão da adolescência e a contribuição que eles oferecem ao tema. Algumas questões também cruciais para o sujeito adolescente serão abordadas nessa unidade, como a escolha profissional, a questão da sexualidade, entre outras. Né? E nós acreditamos que é importante se deter, né, pesquisar, investigar o melhor manejo com o sujeito adolescente, porque é nessa fase do desenvolvimento humano que acontece a estruturação da personalidade. Então, há uma aposta de que conhecer melhor o processo da adolescência pode vir a facilitar a condução de vocês enquanto professores, né, com os futuros alunos que estiverem atravessando essa fase do desenvolvimento. Bom, eu mapeei aqui, fiz um itinerário do nosso percurso de estudo durante a disciplina, destacando aquilo que me parece especialmente importante e também os objetivos do nosso curso, da nossa disciplina. Mas para que esses objetivos sejam alcançados, eu vou sugerir com ênfase que vocês lancem mão de todos os recursos disponíveis. Ou seja, a leitura do material que está na plataforma, a leitura também do material impresso da nossa disciplina, o livro-texto, a realização das atividades que estão no livro. Cada unidade de ensino traz algumas atividades, né, uma forma de vocês também irem revisando o conteúdo, e a participação nos fóruns temáticos e também nas tarefas propostas aí ao longo da disciplina. Os fóruns e as tarefas, eles foram pensados de forma
a fomentar, a facilitar uma aproximação entre a teoria e a prática. E por fim, mas não menos importante, eu lembro que a interlocução e o contato com os tutores é fundamental em todo o percurso, né, para que vocês possam avançar nos estudos e nas pesquisas e reflexões de vocês. Bom, pessoal, então é isso. Desejo a todos bons estudos. Um abraço e até a próxima aula.